Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio mergulhámos nos anos mais conturbados do reinado de Dom Sancho II, um período marcado por conflitos internos, disputas de poderes, comunhões e um verdadeiro clima de desordem. E ainda, tempos de arroba, violência e instabilidade onde a autoridade do rei era posta à prova a cada passo. Neste episódio vamos acompanhar os últimos passos de Dom Sancho II, um rei encurralado entre a pressão do clero, a sombra crescente do seu irmão Afonso e o peso das suas próprias escolhas. Entre as comunhões, guerras civis e traições políticas, vemos o trono português vacilar até o inevitável desfecho. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Antes de avançarmos, queremos agradecer ao nosso mais recente membro do Patreon, Isabel Ferreira. Muito obrigado pelo teu apoio. Vamos então continuar a nossa história. Estamos em 1238 e é possível perceber o isolamento político do monarca português. Através de uma carta que o rei envia ao Papa, a maio desse ano, conseguimos ver que este fazia-se acompanhar apenas de alguns homens, pois as assinaturas que figuravam no documento são apenas a deste, a do seu eterno alferes Martim Riba de Vizela e de 3 senhores da família dos Soberosas. Podemos ainda ver hoje este documento conservado no convento dos Dominicanos de Coimbra. Foi ainda por esta altura que Dom Sancho II decide fazer um investimento com o pouco tesouro que a coroa dispunha em Lisboa, mais propriamente na frota marítima portuguesa, de modo a tentar fazer com que a já estagnada economia portuguesa pudesse receber alguns dividendos de trocas comerciais, tanto com o norte da Europa como também com a costa africana e do Mediterrâneo. Isto marcava o início de uma política marítima comercial que iria ser liderada de forma firme mais tarde pelo seu sobrinho, de seu nome Dinis. Lembram-se de dizermos no último episódio que o Papa Gregório IX tinha excomungado Dom Sancho II e proibiu qualquer bispo ou membro da Igreja de absolver o monarca? Pois bem, quase como milagre ou não, a 25 de julho de 1238, Dom Sancho II, através da nomeação de um novo chanceler, Durão Forjás, consegue, perante o bispo de Salamanca, ser absolvido da sua excomunhão e interdição, num tempo recorde de 8 meses. Foi neste ano também que o irmão mais novo do monarca português, Fernando, interveniente principal no tempo da arroba, se dirige a Roma para pedir diretamente a Gregório IX perdão pelos seus crimes cometidos. Este recebe ordens para fazer uma penitência especial e agravada. Porém, o Papa concede-lhe a vassalagem a cavaleiro de São Pedro, tornando assim Fernando vassalo de Roma. Para além disto, Gregório IX faz Fernando renunciar à herança do trono de Portugal. Durante este tempo e nos anos seguintes, Dom Sancho II tenta da melhor forma apaziguar as relações com os senhores da Igreja, especialmente através da negociação de doações para as diversas áreas episcopais. Porém, como em todas as negociações, é necessário no mínimo 2 partes, e muitas das vezes os líderes episcopais simplesmente já preferiam negociar com outros grupos em vez de lidar diretamente com a coroa. Independentemente dos tempos adversos que se viviam no reino, é durante esta altura, e depois de mais uma série de doações, nem todas pela coroa, que se sente o fervor da reconquista. A Ordem de Santiago começa a fazer avanços significativos na reconquista de terras aos sarracenos, tendo até esta altura conquistado Beja e Aljustrel em 1234, Mértola em 1238, Tavira em 1239 e Silves em 1240. Sim, tínhamos chegado novamente ao Algarve. Ao mesmo tempo, e no lado oeste do reino português, a Ordem dos Hospitaleiros ruma a sul nas suas conquistas pela margem do Guadiana, já desde 1232,
no pós-Elvas, e conquista Moura e Serpa em 1234 e Ayamonte em 1238. O fim do Império Almohade, no futuro território português, aproximava-se a passos largos. Até 1241, a instabilidade na Cúria continuava a fazer-se notar. Apesar de manter junto de si os seus 4 fiéis senhores, já referidos anteriormente, Dom Sancho II via uma sucessão de saídas entre os homens ricos que se atreviam a integrar a corte. Muitos abandonavam o ambiente régio, sendo substituídos por nobres de segunda linha, que assim ascendiam na hierarquia feudal e passavam a ocupar posições de maior prestígio. Mas é ainda no início de 1241 que se dá um dos momentos mais significativos da vida pessoal e política do rei. Até então, pouco comentado tanto por nós como, ao que parece, pela própria época, a questão da descendência. Com cerca de 32 anos, Dom Sancho II casa-se com Messia Lopes de Haro, uma nobre leonesa de linhagem prestigiada. Messia era filha de Urraca Afonso de Leão e neta de Afonso IX de Leão, o antigo rival da coroa portuguesa. Este casamento não só trazia a esperança de garantir uma sucessão legítima, como também representava uma importante aliança com uma das grandes famílias ibéricas. No entanto, como já se tornou habitual na vida do nosso protagonista, cada avanço vinha sempre acompanhado de uma sombra. Nesta altura, o seu irmão Afonso tem 31 anos e há muito se encontrava em terras francas. Por casamento com a condessa Matilde II, uma mulher cerca de 10 anos mais velha do que ele, torna-se Conde de Bolonha, um título de grande prestígio que começa a dar forma a uma ameaça silenciosa. Uma sombra ainda em formação. Voltando aos avanços cristãos em território moro, a Ordem de Santiago tinha conquistado vastos territórios a sul e inclusive no Algarve. Seria de esperar que estes feitos recebessem os devidos reconhecimentos por parte do rei. Dom Sancho II tinha apoiado esta mesma ordem com várias doações ao longo do seu reinado, e esta estratégia ia ao encontro dos interesses da Santa Sé, que queria a continuação da reconquista de terras sob o domínio muçulmano. Por tudo isso, é difícil explicar o silêncio do monarca português sobre este assunto. Mas não desesperem. Este aparente desinteresse pode ser explicado por alguns fatores. Por um lado, Dom Sancho II sempre precisou de incentivos para tomar decisões concretas nesta matéria, nomeadamente das bulas papais. Este revela-se muitas das vezes um rei mais reativo do que proativo, tanto nos assuntos da Igreja como nos da coroa. Mas para piorar as coisas, o futuro destes empurrões vindos de Roma tornavam-se agora incertos, visto que o Papa Gregório IX, que tanto insistira na Guerra Santa, morre a 22 de agosto de 1241. Ainda sobre este silêncio, não podemos também ignorar a sua distância física em relação ao sul, onde decorriam todas estas ofensivas encabeçadas pela Ordem de Santiago. Independentemente destas possíveis razões para o seu silêncio, não existe nenhuma prova concreta de que Dom Sancho II estivesse de alguma forma a fazer algum esforço para se manter envolvido na organização das expedições enviadas a sul. Este trabalho recaía nos homens que estiveram permanentemente na frente de batalha, como era o caso de Paio Pérez Correia, mestre da Ordem de Santiago e comendador de Alcácer do Sal. Mas mais grave ainda é o facto de não existir qualquer documentação que comprove a presença direta do rei, ou da sua hoste, nas ações da conquista. Todos os diplomas que tratam de doações das terras e castelos recém-conquistados foram redigidos e enviados a partir de cidades distantes das frentes de batalha, como Lisboa, Porto, Coimbra e Santarém. Isto levanta dúvidas sobre o envolvimento pessoal de Dom Sancho II nestas campanhas, dando a entender que o rei estava afastado destes acontecimentos. Todas estas ações da Ordem de Santiago permitiam ainda criar uma noção de que o poder central do reino português ainda se fazia sentir. A Ordem levava a cabo, quase por iniciativa própria, campanhas militares no sul e conquistas no Algarve. Dizemos quase porque não podemos ignorar a importância das doações feitas pelo rei português, que, mesmo indiretamente, permitiam que estas ações continuassem. Contudo,
como o próprio nome indica, a Ordem de Santiago não era originalmente portuguesa. A sua sede ficava em Uclés, no Reino de Castela. E se juntarmos isto ao facto de Paio Pérez Correia, mestre desta ordem, liderar ofensivas em nome de Fernando III de Castela e Leão no sul desse reino, percebemos como isto podia gerar um sério contencioso. Neste ano de 1241, chegamos a mais um período em que, nos próximos 2 anos e meio, não existe documentação da Cúria Régia. Mas podemos afirmar que, mais do que nunca, o Reino de Portugal estava cada vez mais entrelaçado e à mercê não só da Ordem de Santiago, como também de Fernando III de Leão e Castela. Era como se Portugal fosse uma periferia deste grande e imponente bloco central ibérico. Do outro lado da fronteira também não vinham coisas positivas. A rainha viúva de Leão e tia de Dom Sancho II, Berengária, não esconde, pelo menos nas crónicas, o seu desagrado em relação ao casamento do rei português com a sua neta, Messia Lopes de Haro. Este desagrado parece ter sido alimentado ao ponto de contribuir para o enfraquecimento da posição de Sancho. Berengária argumentava que o casamento era indigno, não só pelo grau de parentesco entre os dois, mas também pelo facto de não haver registros de uma dispensa papal para o matrimónio. Como se isso não bastasse, há crónicas que sugerem que Messia terá recorrido a amavios, uma palavra usada na época para descrever práticas de feitiçaria. Segue-se uma passagem referente a Messia e às suas supostas feitiçarias. E daí em diante foi ainda o reino mais para mal. De guisa que matavam e roubavam, furtando e pondo fogo. Assim os grandes como os pequenos, não receando fazer todo o mal, porque o seu reino se destruía. E ele deixava passar estas coisas, não fazendo nenhuma justiça, com fraqueza de coração. Todos estes argumentos contra o casamento tocam em pontos relevantes. Porém, aquele que mais se destaca na mente de qualquer monarca e membro episcopal da época é a questão da consanguinidade. Estes eram parentes, causa mais que justa para uma anulação de um casamento régio. Este facto não era alheio a quase ninguém, muito menos ao seu irmão, Afonso, conde de Bolonha. A partir de 1242, Afonso começa a ganhar bastante prestígio, quando desempenhou um papel decisivo ao lado dos franceses na Batalha de Taillebourg. Esta batalha opunha o seu primo, Luís IX de França, a Henrique III de Inglaterra. Aos poucos, a sombra de Afonso começava a crescer e estendia-se sobre o trono português. Os anos de 1243 e 1244 foram um pouco apagados politicamente por parte de Dom Sancho II. Mas este continuava com a sua política de doações às ordens religiosas. Desta vez, quem recebeu estas doações foi a Ordem do Templo, uma ordem que fora durante o reinado quase todo de Dom Sancho II algo desfavorecida relativamente à de Santiago, mesmo sendo incomparavelmente maior e mais forte. Vimos atrás que o Papa Gregório IX tinha falecido por volta dos seus 96 anos e, para o seu lugar, veio Celestino IV. Mas este, com apenas 2 semanas de funções, falece. E em 1243 sobe ao trono da Santa Sé Inocêncio IV. Inocêncio IV era um Papa formado em Bolonha, cujo um dos seus mentores tinha sido o nosso conhecido Mestre Vicente. Este tinha uma visão da cristandade similar ao falecido Gregório IX, especialmente no que diz respeito à supremacia da Igreja sobre todo e qualquer monarca. Como tal, Inocêncio IV iria continuar o trabalho da disputa pela supremacia com o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico II, mas não se iria limitar apenas a este. Chegamos ao ano de 1245. O destino de Dom Sancho II já estava praticamente decidido, mesmo antes de ele próprio o perceber. O Papa, os senhores eclesiásticos em Portugal e até o seu irmão Afonso já tinham em mente o que fazer. Logo no início do ano, Afonso pediu ao Papa Inocêncio IV a anulação do casamento do seu irmão, Dom Sancho II com Messia, alegando que os dois eram parentes próximos. Um ponto muito importante é que este casamento, até então, não tinha gerado filhos.
Mas, se conseguissem a anulação do matrimónio e, caso os filhos começassem a surgir, estes filhos seriam arredados da corrida ao trono por serem tecnicamente ilegítimos. Conseguimos ver ativamente a sombra de Afonso sobre o trono a ganhar proporções gigantescas. Na bula Inter alia Desiderabilia, publicada entre fevereiro e março deste ano, o Papa confirma que iniciou o processo de dissolução do casamento com base na consanguinidade que já referimos, e deixa claro que esta informação veio diretamente do seu irmão Afonso. Além disso, a bula menciona os ataques contra membros do clero, a deposição dos seus bens e também a passividade de Dom Sancho II perante estas situações. Para resolver este cenário, o Papa, que já tinha convocado um concílio para a cidade de Lyon para resolver a deposição do imperador Frederico II, resolveu tratar também do assunto português, envolvendo para isso os bispos do Porto e de Coimbra. Aqui encontramos a tal ligação estranha entre o monarca português e o imperador Hohenstaufen da Sicília. Ambos foram depostos no mesmo concílio, mas se com um a deposição veio efetivamente a ser levada a cabo e concretizada, com outro não vai passar do papel. Adivinhem lá quem foi quem. Dom Sancho II sabia certamente qual seria a decisão deste concílio, mas mesmo assim continuou a sua política de doações. No entanto, o reino já se encontrava em crise, com os primeiros confrontos entre exércitos de diferentes grupos de nobres a disputarem o controle do território na região do Porto. Assim começou a Guerra Civil em Portugal. A 24 de julho de 1245, com os trabalhos do Concílio de Lyon praticamente resolvidos e o imperador Frederico II já excomungado e deposto, o Papa Inocêncio IV vira as suas atenções para Portugal. Nesse dia, emite 4 bulas dirigidas ao reino. Na primeira, Grandi non immerito, declara que Dom Sancho II deve ser afastado do governo, embora mantenha o título de rei, e entrega a administração do seu reino ao seu irmão Afonso. Esta bula é dirigida a todos os laicos, barões, conselhos, cavaleiros e povo. A segunda e a quarta vão para as ordens militares, e a terceira para os senhores da Igreja. Na prática, Dom Sancho II acabava de ser deposto e começava assim a batalha pelo trono de Portugal. O Papa organiza cuidadosamente os preparativos para a transição de governo. Este junta Pedro Sanches, filho de Dom Sancho I, este sendo um dos potenciais candidatos ao trono, ao lado de Afonso, o Bolonhês. Este, ainda em França, faz todos os juramentos diante do bispo de Braga e prepara o seu regresso a Portugal. Para a Igreja e para o Papa era importantíssimo obter estes juramentos do futuro governante de Portugal, uma vez que eles bem recordavam os conflitos duros que foram travados com a coroa portuguesa desde o reinado de Dom Sancho I. Ora, jurando sobre relíquias sagradas, com um certo apedrinhamento de Luís IX de França, que era suzerano do príncipe português à época por este ser conde de Bolonha, parece que tanto a Santa Sé como os prelados portugueses ficaram satisfeitos com os compromissos assumidos por Afonso. No final do mesmo ano de 1245, Afonso chega a Lisboa, que o recebe de braços abertos. Esta recepção calorosa terá consequências importantes para o futuro. Já antes referimos a importância estratégica e a posição vantajosa de Lisboa no contexto do território português. E provavelmente esta cidade acabaria por se tornar no principal centro de governo de Portugal, fosse como fosse. Mas o facto de ter apoiado desde a primeira hora o futuro rei levou a que a cidade passasse a ser, em pouco tempo, a predileta do futuro Dom Afonso III, suplantando Coimbra nesse intento. Rapidamente após o desembarque, Afonso apodera-se de vários castelos importantes: Santarém, Alenquer, Torres Novas, Leiria, assenhora-se também do mosteiro de Alcobaça e da fortaleza dos Tempelários em Tomar. Até as ordens militares já tinham abandonado Dom Sancho II, que se refugia em Coimbra com os seus cavaleiros e com os seus poucos homens ainda fiéis. Ali resiste durante 18 meses. Entretanto, Afonso apodera-se da Covilhã e da Guarda,
Ao fazê-lo, estava a cortar a ligação de Dom Sancho II aos seus aliados leoneses castelhanos, impedindo-os de ter via aberta para socorrer o rei em Coimbra. Dom Sancho II ainda tenta recuperar o controle, pedindo ajuda ao infante Afonso de Castela, o futuro Afonso X, e consegue. Em novembro de 1246, o castelhano entra em Portugal com as suas tropas. Nessa mesma altura, Messia é raptada pelo irmão do arcebispo de Braga, João Viegas. Mais uma vez, vemos aqui uma intenção clara de garantir que Dom Sancho II não teria descendência. Além de que, raptando a mulher, fariam a reputação do rei, que nem sequer foi capaz de proteger a sua esposa. O lado castelhano recém-chegado toma de novo Covilhã e Guarda para o lado de Dom Sancho II e ainda se bate vitoriosamente contra os homens de Afonso em Leiria e acabam por devastar a cidade. Mas a guerra rapidamente perde força e entra numa fase de estagnação. As razões para isso não são bem conhecidas, mas verdade seja dita que Portugal já estava há anos mergulhado em crise e destruição. A guerra foi esmorecendo, dando lugar a negociações, acordos de prestações de fidelidade vassálica e também em trocas de numerários. Afonso, cada vez menos interessado em pequenos confrontos locais, distribui castelos e territórios, consolidando o seu poder. Em 1247, a guerra termina e Afonso, o Bolonhês, o último irmão de Dom Sancho II ainda vivo, é o vencedor. Dom Sancho II, sem mais nada que se agarrar, abandona Portugal. Parte para Leão e Castela não como governante de Portugal, mas sim como exilado. Na segunda metade desse ano é recebido pelo primo, Fernando III, e pelo jovem Afonso, filho de Fernando III, em Toledo, centro eclesiástico da Península Ibérica. Quando chega à cidade no verão de 1247, já com 36 anos, vai habitar um importante palácio arquiepiscopal. No início de 1248, já severamente doente, possivelmente com a mesma doença que o afligia na sua infância, redige o seu último testamento. O seu escrivão, Estevão Pérez, cuidadosa e elegantemente, anota os desejos do deposto monarca numa caligrafia gótica minúscula, deixando ainda impressas em cera vermelha, suspensas por um cordão de linho de pergaminho, as 5 quinas das armas portuguesas, que muito mais tarde os monges de Alcobaça guardaram. Sancho declara estar de mente sã, de forma a validar o documento, e escolhe ser sepultado no mosteiro de Alcobaça, tal como o seu pai. Deixa legados ao mosteiro de Alcobaça e a todos de Coimbra, aos cavaleiros, ao seu último chanceler, Durão Forjás, a clérigos e a todos os que tiveram consigo nos seus últimos momentos. Por fim, sela a escrita do documento com o pagamento de todas e quaisquer dívidas. É um testamento simples, sobretudo se comparado com o anterior. Ao seu lado estão 23 pessoas. O seu chanceler, Durão Forjás, um homem rico, 11 cavaleiros, 8 clérigos, o escrivão, Estevão Pérez, e ainda um criado seu, todos fiéis até ao fim. A 31 de janeiro de 1248, apenas 28 dias depois de escrever o seu testamento, Dom Sancho II morre em Toledo com 38 anos. Foi chamado o Capelo, dizem por se vestir como monge em jovem idade. Talvez por fé, talvez por esperança. Esperança essa que muitos viam nele em criança. A esperança de um dia reconciliar o trono com a Igreja. As muitas doações feitas ao clero ao longo da sua vida apenas reforçam esse nome. Subiu ao trono ainda menino, mal deixando para trás a infância, e cresceu entre as sombras de um reino dividido, mergulhado em conflitos.
Marcado por uma saúde frágil desde os primeiros dias, nunca conheceu a glória das batalhas nem a firmeza da paz. Casou tarde, demasiado tarde para deixar herdeiros. E no fim, partiu, não como rei em triunfo, mas como homem exilado, longe das terras que o viram nascer, crescer e onde ousou ser rei. Perdeu o trono, perdeu o ouro, mas não perdeu o nome. Ficou para a história como o primeiro monarca português deposto, reflexo de um reino à deriva, em busca de novo rumo, num tempo em que o passado começava a ceder lugar ao que viria. E mesmo longe da sua pátria, morreu ainda rei. Obrigado e um bem-aja a todos.